Galera, graça e paz. Estamos aqui nessa hora da noite, faltando 10 para as 10, para falar um pouco sobre chamado, sobre vocação, essa ideia que você tiver aí, e nos colocar na tela, para falar algo para vocês. Não sei por que esse negócio de tela, porque a gente poderia estar a falar aí da igreja mesmo, mas é invenção, tudo bem. Olha só, o meu chamado, ele começa quando eu não era nem convertido ainda. Deus usou uma pessoa para dizer para mim que Deus estava levantando um exército e estava me chamando para fazer parte desse exército, e até então eu não entendi ainda. Até que eu me converti, e na igreja eu fui de tudo, de zelador, ou seja lá o que for, passei por todas as etapas na igreja. E um dia eu senti o desejo de fazer seminário, me preparar, porque eu dava aula para adolescente, para jovem, então para me preparar melhor não tinha pretensão nenhuma de ser pastor. E aí decidi entrar no seminário. O seminário era à noite e eu trabalhava à noite e eu tinha que pagar o seminário, a igreja dava metade, mas eu tinha que dar outra metade. E aí agora, o que fazer? Largar o emprego para ir para o seminário, e como era que eu iria pagar? Aí eu fiquei nesse dilema. E conversando com o apóstolo, quando ele era pastor, lá na sua casa, ali na beira da praia, de frente para o mar, e aí conversando com ele, chega uma pessoa que não sabia daquilo que a gente estava conversando, e eu estava conversando exatamente sobre isso com ele, o que era que eu devia fazer, como era que eu ia pagar, e essa pessoa chegou e disse: olha, aquilo que você vai fazer, abandona tudo e vai. E agora? Mesmo assim eu relutei e eu não quis ir. Aí eu dei um jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, né? Eu ia 2 dias para o trabalho, 3 dias para o seminário e fiquei nesse jogo. Resultado, passei o primeiro semestre sem receber nada do trabalho, o dinheiro atrasou. E aí foi que eu fui entender que eu tinha que largar tudo para fazer seminário. Então eu larguei tudo, entrei no seminário, e como para pagar? Comecei a vender livros e comecei a pagar meu seminário. Durante o seminário, Deus foi trabalhando esse chamado na minha vida. E aí eu falei para Deus assim, eu não disse para ninguém, disse só para Deus. Eu disse: Deus, se tu quiser que eu seja pastor, que eu vá te servir, quando eu estiver no 4º ano do seminário, porque na época que eu fiz seminário eram 5 anos, quando eu estiver no 4º ano, eu quero que tu fale com o pastor e ele diga assim: Adelmo, vou fazer o teu conselho. Eu não disse para ninguém, só para ele não, disse para Deus, né? E aí, quando eu estava no 4º ano, o pastor Adelmo, que não era pastor, me chamou e disse: Adelmo, vou pedir o teu conselho. E ali foi a confirmação do chamado que Deus tinha para a minha vida. Eu sou Alice Moreira, alguns já conhecem, outros não, missionária que começou aqui no Ministério Yahvé Chamar, mas que hoje está trabalhando com o Ministério na Colômbia, que é o Amor da Meia-Noite. E eu gostaria de falar para vocês um pouco do meu chamado. O meu chamado, graças a Deus, não foi algo assim, né, que normalmente as pessoas têm esse costume de dizer, descer o anjo, coisas parecidas. O meu chamado foi realmente ver outras pessoas servindo a Deus, pessoas jovens, pessoas que tinham uma causa. Ele despertou no meu coração. Eu já sabia que tinha esse chamado, já sabia que o que Deus queria para mim era que eu servisse a Ele, que eu trabalhasse com missões, mas era algo que estava apagado, né? E então, quando eu conheci pessoas que serviam a Deus com toda a juventude, com alegria, com amor, isso despertou no meu coração o chamado e que eu poderia fazer o mesmo também, mesmo sendo jovem. Estou aqui para falar um pouco sobre o meu chamado. O meu chamado foi assim, ainda muito cedo, tá? Eu era adolescente e foi no acampamento de Mensageiras do Rei, acampamento estadual. Mensageiras do Rei é um grupo, uma organização missionária que trabalha com meninas e que desperta esse grupo para missões. E nesse acampamento eu tive a experiência assim, de ouvir vários missionários, e ali no final daquele acampamento teve um culto da fogueira, e naquele momento eu senti que Deus tinha me chamado, e eu falei: esse é aqui.
E depois de algum tempo me envolvi com trabalhos, com viagens missionárias aqui no estado, aqui em Paripueira também nós ajudamos aqui no início do trabalho batista. E aquele chamado estava sempre vivo dentro de mim, né? Apesar de ter me estudado, trabalhado em outras profissões, mas Deus tinha um chamado, Deus me chamava para essa obra missionária. Começou na Igreja Batista Primeira de Nilópolis, né? Quando um missionário do Paraguai estava lá, estava ministrando, e aquilo falou muito ao meu coração. Naquele dia ele chamou muitas pessoas na frente, muitos foram, e muitas pessoas ficaram no banco, e eu fui um desses que ficou no banco. Mas eu tinha certeza daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Então aquilo calou muito no meu coração e muitas dificuldades estavam acontecendo para que isso acontecesse na minha vida. E Deus assim foi profundo no meu coração. E naquele dia eu não neguei a Jesus, eu não renunciei. Eu coloquei Jesus em primeiro lugar e aqui estou para fazer a obra de Deus. Essa foi a primeira chamada minha dentro de uma igreja. E o meu chamado tem sido desenvolvido de uma maneira que eu agradeço muito a Deus, Ele ter me levado a capacitações, coisas que realmente são necessárias. E eu também tenho buscado essas capacitações, tanto estudando a Bíblia, conhecendo mais, tenho desenvolvido o meu chamado nos ensinamentos, normalmente trabalho com jovens, ensinando aos jovens, com ministérios de louvor também, aplicando mais a palavra e trabalhando nas nações, fortalecendo as igrejas, né? As despertadas igrejas é o objetivo que nós trabalhamos. Então, assim vou desenvolvendo meu trabalho. Eu posso trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, com toda a igreja, visitações, evangelismos e também esse trabalho de realmente fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, mesmo que você não seja daquele lugar, não se congregue, o trabalho é fazer parte daquele corpo, mostrar para as pessoas que você também se importa com eles. O trabalho da igreja na minha vida começou aos 12 anos, quando eu me converti. E eu participei de um grupo, Mensageiras do Rei, que muitos conhecem, alguns não. E é um grupo de meninas e em um dos acampamentos de Mensageiras do Rei, no culto da fogueira, eu senti um forte chamado de Deus na minha vida. E mesmo tão menina ainda, eu entendia que era algo diferente que estava acontecendo comigo, pois eu senti uma paz muito grande no meu coração, no meu interior. Não existia tristeza, existia muita lágrima, muitas lágrimas, mas lágrimas que era Deus aquecendo o meu coração. E eu senti Deus me chamando ali para uma obra que eu não entendi ainda, porque eu era muito nova ainda, eu não sabia o que era ainda que Deus ia fazer. Mas eu tinha certeza de que aquele momento era o momento que Deus estava me chamando. Amado, na igreja, vários momentos aconteceram, né? Ida ao seminário, ida a algumas cidades, como Itaiandu, Sul de Minas, como Iraí, como Muriaé, Cataguases. E começamos a andar várias cidades de Minas, do Rio, falando do amor de Jesus, dando tempo para Jesus, né? Terminando o seminário, viemos para cá na implantação desse trabalho aqui em Paripueira. Daqui de Paripueira, depois de muita luta, fomos para Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, onde lá alcançamos várias cidades como Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha, Itaubim, Araçuaí e tantas outras cidades, Jacinto, e tantas outras cidades que foram atingidas. E depois voltando para cá de novo, para Paripueira, né? Tive a oportunidade, a minha chamada no princípio foi para a África, e eu tive a oportunidade de ir para a África, passar uns 10 dias na África, na Nigéria, onde tivemos uma grande experiência com os africanos, onde o Senhor assim salvava muitas vidas. E agora muito mais. O trabalho tem desenvolvido, estamos agora em Santana, Barra de Santo Antônio, e o Senhor quer muito mais de nós, muito mais Ele quer nos levar, né? E eu
estou pronto para ir aonde o Senhor quiser. Então, o desejo do meu coração para vocês nesse tempo, nessa festa das nações, é que realmente vocês possam abrir o coração para receber aquilo que Deus tem para suas vidas, sem temor. Eu lembro que foi na primeira festa das nações que Deus falou muito ao meu coração e que eu tomei uma decisão de ir para as nações, de realmente fazer a sua vontade. E que se você tem um chamado, se você sabe que tem um chamado, se você tem aquela palavra, aquela coisa incomodando você, que você possa se desprender, que você possa realmente descansar e ouvir a voz do Senhor e confiar nele e tomar posse das palavras, das bênçãos, realmente estar disposto para receber em todo o tempo aquilo que Deus quer nos entregar nesse tempo. Eu sei que Deus é um Deus que nesse tempo está fazendo tudo muito rápido, então se a gente se dispõe, Ele pode fazer grandes coisas através das nossas vidas. Paz, um abraço, que Deus abençoe. Para você que tem um chamado, de repente você está relutando isso dentro de você, tantos questionamentos, mas Deus, Ele está à procura de pessoas disponíveis, independente da sua idade. Você pode se achar muito novo, ou então a idade já está bem avançada. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Ele está à procura de pessoas que possam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Dizendo que Deus tem um chamado para a tua vida. E quando Deus tocar no teu coração, não resista a esse chamado, porque os propósitos de Deus se cumprirão conforme a direção dele sobre nós, conforme a nossa disponibilidade de dizer: Senhor, eis-me aqui. Então não resista ao chamado de Deus. Deus vai te chamar nesses dias, Deus vai tocar o teu coração profundamente esses dias. Eu tenho certeza absoluta disso, que você tão somente se entregue, abra o teu coração, não tenha medo, porque Deus vai te levar a um lugar seguro, a um lugar tranquilo, a um lugar de paz, porque as promessas dele para a nossa vida sempre trazem segurança e tranquilidade. Então é melhor viver debaixo da cobertura do Senhor, dizendo sempre: Senhor. O que Deus espera de nós é que nós demos o primeiro passo. Nós agimos muito por aquilo que nós vemos e sentimos. E nós precisamos dar um passo. E muitas vezes o medo, o que é que vai acontecer de lá? Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus já tem tudo preparado. Quando você der o passo, Deus irá fazer uma obra na sua vida. Sabe por que você ainda não saiu do lugar que você está? Porque você tem medo de se lançar no braço daquele que tudo pode. Então eu quero te convocar nesses dias a dar um passo de fé em direção a Deus. Sabe de uma coisa? Você pertence a Deus. Ele vai cuidar de todas as coisas, de todos os detalhes da sua vida. Então não se preocupa com nada, não espera acontecer algo milagroso, algo misterioso, não, se lança e Deus vai fazer algo na tua vida. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de você dizer: eis-me aqui,